Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma breve reflexão para as nossas vidas nesta noite. Estou aqui no nosso quarto, aonde nós batizamos como quarto de oração, um lugarzinho onde nós escolhemos estar com Deus, com o Senhor, momentos a sós, onde nós precisamos refletir muita coisa. E orando aqui, o Senhor trouxe algo importantíssimo no meu coração e eu quero, em poucas palavras, compartilhar algo a qual o Senhor ministrou no meu coração, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo de número, eu iria ler o 17, mas vou ler o do 16 em diante, que é o texto principal a qual todos nós conhecemos, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, preste atenção, não para que julgasse o mundo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. E o que nele não crê já está julgado, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mal. Irmãos, esse texto eu acredito que todos já ouviram a respeito dessa mensagem. Acredito que é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Um texto que isso aqui nos traz uma conotação de que nós não conseguimos comparar o amor de Deus. Que aqui Deus demonstra que Ele nos amou de tal maneira que não se explica, que não se mede, que não tem dimensão, altura, profundidade. Não há evidências, recursos ou algo que você possa expressar, demonstrar, fazer, que venha acrescentar ou diminuir o amor de Deus para com você. O amor de Deus é único. Não há méritos, não há nada que possa mudar o amor de Deus, ou possa aumentá-lo, ou possa diminuir. Deus amou-nos incondicionalmente, ao ponto de entregar seu Filho. E um texto que muito me chama a atenção é que o texto diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E eu quero falar pertinente à graça e o perdão que nós rejeitamos todos os dias. Todos os dias, eu acredito, Deus nos faz o convite, seja através de mídias sociais, de mensagens expositivas expostas por homens, por jornais, por televisões, revistas e tantas outras coisas, computadores, telefones. Então Deus, ele sempre tem o seu meio de revelar, através de qualquer coisa, através da natureza, da árvore, das águas, porque a natureza proclama a glória de Deus. A natureza anuncia a Deus. Então hoje nós vemos Deus em tudo e Deus, ele sempre tem os seus meios de se revelar a nós, de se demonstrar com os seus feitos, de mostrar para nós os seus feitos, mostrar para nós tudo aquilo que nós abrimos mão. Tem uma mensagem, tem uma passagem que me foge à memória, que Deus, ele fala para alguns fariseus e multidões que Sodoma e Gomorra, se tivessem visto os milagres
que eram operados naquelas cidades que estavam sendo feitos, os milagres que eles estavam vendo, as coisas que eles estavam ouvindo. Jesus disse que eles se arrependeriam de panos de saco e cinzas se eles tivessem visto aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Em outra passagem, Jesus diz para os seus discípulos que muitos dos profetas anseiaram para poder ouvir e ver o que eles estavam vendo, o privilégio que eles estavam recebendo. Mesmo assim, eles ainda não compreendiam a dimensão da graça que eles estavam recebendo. Jesus disse: bem-aventurados somos nós que não vimos e cremos. Bem-aventurado aqueles que não viu e creu. Hoje temos uma bem-aventurança declarada ao nosso respeito, porque nós, mesmo não tendo visto Jesus, como muitos daqueles homens, nós cremos e acreditamos que Jesus é presente nas nossas vidas, porque são muitos feitos que marcam a sua presença nas nossas vidas. São tantas coisas expostas por Jesus que tem marcado a nossa trajetória. E todos os dias nós rejeitamos. Todos os dias nós abrimos mão dessa graça que todos os dias é exposta diante de nós. O Senhor me traz a lembrança de João Batista, o precursor do caminho que se dará início do ministério de Jesus Cristo. Um homem a qual Isaías profetizou que ele seria a voz do que clama, o homem que iria alinhar tantas coisas, que iria converter corações. E eu me atento para este argumento de converter corações, porque Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não existia homem maior do que João. E às vezes a gente se pergunta por quê? Por que João foi tão grande desta forma, tendo em vista que João não fez tantos milagres, assim, milagres visivelmente, não transformou água em vinho, não abriu o mar, não abriu o Jordão, não multiplicou pães. Mas o que João fez? Porque Jesus disse que João era o maior dentre os nascidos de mulher. Converter corações. Já se atentou para esse argumento? João fez algo que muitos dos profetas, nenhum conseguiu: entrar na alma, no coração das pessoas. João pregou tão graciosamente: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, raças de víboras, arrependei-vos. Uma palavra de arrependimento, mas uma palavra graciosa que converteu corações, que fez pessoas se aquebrantarem, pessoas retroceder os caminhos maus que outrora fazia, voltar-se para Jesus, porque o reino de Deus estava próximo. Aleluia! O milagre, o maior milagre de João foi aquilo que muitos não conseguiram, é penetrar na alma, no coração das pessoas através das suas mensagens. Que o que está difícil nos nossos dias atuais, de homens e mulheres que penetram na alma com a mensagem vinda de Deus, porque ele era a voz do que clamava. Ele era a voz do que clamava, era o próprio Deus falando através de João. Será que Deus está falando através de nós? Será que Deus está convertendo corações de pessoas através das mensagens que nós estamos anunciando? Por que João foi tão grandioso diante de Jesus? Porque ele foi aquele que deu início à obra tão grandiosa que viria logo em seguida. Foi o precursor do ministério de Jesus, aquele que deu início. Jesus Cristo, irmãos, por que Jesus Cristo ele foi um homem tão eloquente?
Ele foi um homem de uma sabedoria extraordinária, um homem comunicativo extraordinário. João, me foge a memória agora, João 5, ele disse que a voz de Cristo, ela ia de acordo com o som do vento, com o vento, a natureza, ela ajudava Jesus. Como era subir em cima de barco e anunciar a mensagem? Como era subir em cima de montes e falar para multidões? A natureza, ela ajudava Jesus. Eles eram porta-vozes que davam ênfase na voz de Jesus Cristo. Um escritor extraordinário, me foge o nome dele agora na memória, ele disse isso, que a voz de Jesus Cristo, a natureza, o vento, eles ajudavam a engajar a voz de Jesus. Jesus falava para rico, para pobre, para velhos, para jovens, e Jesus tinha mensagem. Jesus tinha mensagem para poder anunciar desde o mais alto, da mais alta patente ou a menor inferioridade. Será que as nossas mensagens, elas estão sendo exclusivas para pessoas exclusivas? Talvez eu não vou falar isso aqui porque meu irmão vai ficar dodói. Eu não vou dizer isso que vai machucar meu vizinho. Irmãos, quando João chama aqueles homens de raças de víbora, sabe o que João estava dizendo? João estava entrando na mente daqueles homens, irmãos. Sabe como é o nascimento de uma víbora? A víbora, ela é glota dentro da sua mãe. Eu esqueci a palavra, eu acredito que é essa mesmo. Quando a sua mãe está prestes a dar à luz, ela come a sua mãe por dentro, ela mata a sua mãe, aquela que estava prestes a gerá-la. Ela mata a sua mãe para nascer. A víbora, quando ela está nascendo, ela mata a sua mãe por dentro para poder vir ao mundo. João está dizendo raças de víbora. Pessoas que mataram seus pais, sua mãe para dar à luz. Raças de víboras. Como pode vocês tentar fugir da ira? Como pode vocês rejeitarem a graça? Como pode vocês abrirem mão daquilo que já foi determinado desde o princípio do mundo? Jesus tinha mensagem, irmãos. Jesus tinha voz. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele não fazia divisão de ninguém. Ele amava. E ele se entregou por você, para que você tenha vida. O texto é muito claro em dizer: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mal. Esse é o julgamento. O julgamento, irmãos, não é o pecado que você comete. Ah, que é isso, irmão? Vou contar uma história e aqui eu vou encerrar para não ficar muito longo. Vou contar uma história para você. Preste bem atenção. Eu vi uma história, um relato de um homem que cometera muitos homicídios. Muitos homicídios. E esse homem veio a ser preso. E os homicídios deste homem era tanto que esse homem foi julgado e sentenciado à morte. Mas ao passar do tempo, eles queriam perdoar alguém. Por que não perdoar aquele homem que está na prisão, que está prestes a ser sentenciado à morte, que vai estar prestes a ser morto, porque nós já o sentenciamos? Por que não conceder o perdão para ele? E esse homem preso há muitos anos, o governador do lugar se disfarçou de pastor
E dentro da Bíblia, ele colocou o perdão e fechou. Entrou dentro daquela prisão, chegou perto daquele homem e disse: ei, eu tenho algo para você, eu tenho um perdão para você. Aquele homem rude olhou dentro dos olhos do governador disfarçado de pastor e disse: eu não quero seu perdão, eu não preciso disso, eu não preciso de nada disso, eu não quero isso, eu não quero isso. E foi tão violento nos argumentos que, para a segurança até do governador, ele foi tirado daquele lugar. E quando aquele homem foi embora, um dos guardas chegou e disse: é muito burro. Aquele homem não era pastor, aquele homem era o governador. E dentro daquela Bíblia estava o perdão que você iria ser liberto. Dentro daquela Bíblia está o perdão para libertar você, mas você pegou e rejeitou. E na morte desse homem, ele pediu 1 minuto para poder falar a todos que estavam ouvindo ele morrer. E quando foi lhe dado a palavra, fora dito estas palavras: a todos os que me ouvem, jovens, mulheres, homens, eu estou sendo morto hoje. Não quero que vocês pensem que foi pelos pecados e crimes que eu cometi. Eu estou sendo morto hoje pelo perdão que eu não quis receber. Irmãos, o seu pecado, ele tem até o poder de te lançar no inferno. Mas Jesus tem perdão para você todos os dias, a todo instante, a todo momento. É o perdão que você rejeita todos os dias de Jesus Cristo que vai lançar você no inferno. Pense nisso. Não rejeite a graça. Não rejeite a oportunidade que muitos dariam. Muitos dariam. E hoje não podem mais. Já não estão mais entre nós. Não rejeite a graça que todos os dias bate na sua porta. Talvez amanhã pode ser seu último dia. Jesus tem perdão para você. Não é o que você cometeu ou o que você comete. Jesus não está preocupado com isso. Jesus tem perdão para você. Porque é o seu pecado que te aprisiona. Irmãos, o diabo, ele tem prazer em eternizar aquilo que é passageiro. O diabo é o único ser que eterniza aquilo que é passageiro. O diabo eterniza o seu pecado. O diabo eterniza a sua luta, os seus vales. O diabo quer eternizar tudo isso. Eternizar para você simplesmente não sair dessa dificuldade, não enxergar a graça. Jesus tem perdão para você. Jesus tem algo extraordinário para você. Pense nisso. Deus te abençoe.